Olá, eu sou Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do nosso curso da plaquinha RNR EcoMotion, tá? Esse vídeo é especial, pessoal. Acho que é o vídeo mais esperado por vocês. Acho que é o vídeo que as pessoas têm mais dúvidas, né? Como ligar o inversor de frequência, tá? Como ligar o inversor de frequência na nossa plaquinha RNR EcoMotion. Para quê? Para que ele controle automaticamente a velocidade do seu spindle, eu liga e desliga, tá? Então com essa ligação que eu vou mostrar para vocês hoje, esse carinha aqui vai ligar e desligar o seu spindle de forma automática e ainda vai controlar a velocidade de acordo com o seu G-Code. Olha que legal. Então se você não sabe fazer isso, assiste o vídeo. E se você já sabe, mas tem um amigo que não sabe, indica, né? Compartilha esse vídeo com ele, porque vai ser muito legal. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer, mas ficou extremamente legal. Muita qualidade, muito detalhe. Eu acho que vale a pena você já deixar o like agora, porque depois no final do vídeo você acaba esquecendo e vai embora e ainda nem indica o vídeo para ninguém, tá? Então já faz isso agora, deixa o like aí, já se inscreve no canal porque vai ter aula bônus, tá? Vai ter aula bônus, você não pode perder, se inscreve para ser avisado. Então vamos lá, vamos começar a aula de como ligar esse carinha aqui na RNR EcoMotion para sua máquina controlar automaticamente o seu spin. Então se liga aí no vídeo. Bom, pessoal, mais uma aula da nossa plaquinha RNR EcoMotion. Nesse vídeo, acho que é um dos vídeos mais importantes, tá? Acho que é o vídeo que as pessoas têm mais dificuldade, que é como utilizar, né, a plaquinha RNR EcoMotion para controlar o ligamento e a velocidade do spindle, né, através do inversor de frequência. Geralmente, você vai ligar manualmente, né, tanto para ligar e desligar, quanto para controlar a velocidade aqui no inversor. Nós vamos desligar essa opção e vamos fazer tudo automaticamente. Então nós vamos fazer com que a plaquinha RNR EcoMotion controle o inversor, tanto para ligar e desligar, quanto a sua velocidade. E o inversor vai controlar o spindle, tá? Então eu vou mostrar para vocês tudo, é bem detalhado. Esse vídeo vai ser longo, mas vai ser bem completo, tá? Eu vou disponibilizar um material didático também lá na minha página, né? atividademaker.com.br, você entra em cursos, daí tem o curso lá da plaquinha RNR EcoMotion, que vai ter o PDF dessa aula para você baixar, ele todo colorido, tudo certinho, para ficar mais fácil. Eu vou mostrar para vocês aqui impresso hoje o material, então ele vai estar em preto e branco, tá? Lá no meu site você consegue o PDF colorido para facilitar as ligações, tá? Então olha só, o inversor de frequência, ele é bem simples, tá, pessoal? Aqui em cima nós temos a entrada de energia, você pode ligar ele no 220 ou no 380, tá? Então o primeiro conector aqui é o PE, onde nós vamos ligar o terra, depois nós temos o L/L1, e depois o N/L2, tá? Que são as fases, né? Então a gente liga a entrada de energia nessa parte e aqui na parte de baixo, olha só, tem mais 4 terminais, onde nós temos o PE, que é o nosso terra, depois nós temos o U, o V e o W, que são os 3 cabos que nós ligamos no spindle, né? Na verdade ligamos os 4, tá? Então é o terra e mais 3 fases aqui, tá? Então ele vai controlar o nosso spindle. Como que a gente faz então para acessar as entradas, saídas e todas as opções de conexão do inversor de frequência? É só puxar essa tampinha aqui, pessoal, olha só. E nós temos mais um borne aqui com diversos parafusos, né? Diversas conexões, olha só. Cada pininho desse aqui tem uma função. Vou mostrar para vocês agora rapidamente o que é cada um dos pinos, né, e como que a gente vai utilizar e quais que a gente vai precisar utilizar. Parece complicado, mas é bem simples, tá? Inclusive, pessoal, se você estiver querendo utilizar o inversor de frequência para ligar ele manualmente, para controlar a velocidade com potenciômetro, eu já tenho um vídeo no canal onde eu explico para você certinho como fazer. Eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico como controlar a velocidade, ligar, desligar e controlar a velocidade através do Arduino, caso você esteja utilizando, né, na sua CNC, uma placa Arduino, né, com GRBL para controlar a sua CNC. Você pode também fazer o controle de velocidade do inversor de frequência do spindle, né? Já mostrei isso, também tem um vídeo aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora o material impresso que eu tenho, onde vai explicar cada um dos pinos, tá? Aqui vai do pino 1 ao pino 12. Esse aqui é um inversor de frequência CFW300, tá? Monofásico, tá? Você encontra monofásico e encontra também para comprar o trifásico, tá? Esse inversor de frequência eu peguei lá na Tecmaf, loja.tecmaf.com.br.
Então vamos lá, vou fechar aqui por enquanto e eu vou passar para vocês toda a teoria de como fazer a instalação aqui. Olha só, pessoal, esse material aqui vai estar lá no meu site, tá em PDF para você baixar, são 4 folhas, eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes, vou explicar tudo. Depois você baixa lá se você quiser, tá? Então aqui nós temos no manual do inversor de frequência, tem a página que fala das conexões de controle, tá? Conexões de controle. Dá para utilizar, pessoal, o inversor de frequência no modo NPN e no modo PNP. Já expliquei bastante sobre PNP e NPN quando a gente fez aulas sobre sensores indutivos, tá? No nosso caso, nós vamos utilizar ele no NPN, tá? Então vai ser essa nomenclatura aqui. Aqui já tem alguns exemplos de ligação, que depois eu vou explicar em detalhes. E temos do pino 1 ao pino 12, tá? E aqui temos a tabela, o que cada pino significa. Do pino 1 até o pino 4, nós temos as entradas digitais, tá? São 4 entradas digitais. O pino 5 é um GND, né? Uma referência a zero para as entradas digitais. Depois nós temos os pinos 6, 7, 8 e 9, que são responsáveis pelo controle de velocidade do spindle, tá? Nós podemos entrar com informações aqui para controlar a velocidade. Pode ser tanto um potenciômetro, né, que você mesmo ajusta manualmente, e ele vai controlar a velocidade, ou a nossa plaquinha RNR EcoMotion vai mandar as informações para controle de velocidade automática. Você pode ligar de duas maneiras. Se você utilizar o pino 6, você vai controlar a velocidade enviando uma variação de corrente, que pode ser de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA. No nosso caso, nós não vamos variar corrente, nós vamos variar tensão. Então nós vamos utilizar o pino 8, que você pode mandar uma variação de tensão de 0 a 10 volts, tá? Esse é o pino que nós vamos utilizar. Um dos pinos vai ser o pino 8, onde a nossa plaquinha RNR EcoMotion vai mandar uma variação de 0 a 10 volts para controle de velocidade. No pino 7, nós temos a referência a zero, né? O GND do controle de velocidade. Então a referência de 0. E no pino 9 nós temos a referência de 10 volts, tá? Então no pino 9 temos os 10 volts. Então ele tem no pino 7 a referência para 0, no pino 9 a referência para 10. E o pino 8 é o que varia de 0 a 10. E com isso ele consegue fazer o controle da velocidade. Os pinos 10, 11 e 12 é um relé interno, né, que existe dentro do inversor que você pode utilizar também. Tá? Ele tem um contato normalmente comum, tem o contato normalmente fechado e o normalmente aberto. Tá? Então o pino 11 é o contato comum, o pino 10 é o normal fechado e o pino 12 é o normal aberto, tá? Bem simples, tem no manual, tranquilo, tá? Como a gente vai utilizar esse cara aqui, ó, ligação NPN, então eu vou dar um zoom aqui e mostrar para vocês. Então, olha só, pessoal, bem simples, tá? Aqui nós vamos utilizar o pino 1 para fazer o liga e desliga do spindle. Como que ele funciona? Toda vez que a gente manda o pino 5, que é o GND, toda vez que você fecha com o pino 1, você aciona e liga ou desliga o inversor, tá? O spindle no caso, tá? Então toda vez que o pino 1 se fecha com o pino 5, que é o GND, ou seja, toda vez que você manda GND no pino 1, ele aciona ou desaciona, tá? Então quando você manda, ele aciona, quando você abre e interrompe, ele desaciona, tá? Bem fácil essa ligação então para ligar e desligar, pino 1 e pino 5. Depois nós vamos fazer o controle de velocidade utilizando tensão. Então nós vamos utilizar o 7 como referência de terra, o 9 como referência de 10 e o 8 para variar de 0 a 10 volts, tá? No modo NPN, bem simples, é isso que a gente vai fazer. E agora eu vou te mostrar as ligações elétricas, tá? Bem fácil, tá? Na verdade esse daqui é um material que, por estar preto e branco, pode dar uma confusãozinha aqui na hora de fazer as ligações, mas lá no PDF eu tenho ele colorido para você baixar, tá? Como que funciona aqui a ligação, pessoal? Nosso inversor de frequência vai estar ligado no nosso spindle, tá? Sem problema nenhum, você vai ligar normalmente. Depois eu mostro para vocês. Você vai ligar, são 4 fios que saem do inversor, liga no spindle certinho. O inversor, você vai ligar aqueles 3 fios, né? Para ligar na alimentação 220 ou 380. Aqui na caixinha do inversor nós temos o barramento de 1 a 12, tá?
Nós vamos utilizar, como eu havia dito, o pino 1 e o pino 5 para ligar e desligar, o pino 7, 8 e 9 para controle de velocidade. Aqui nós temos a nossa placa RNR EcoMotion e nós precisamos de uma fonte de alimentação 24 volts para alimentar aqui a nossa plaquinha lá no 24 volts e no DCM, certo? No 24 volts e no DCM. Aqui, pessoal, é o seguinte, para facilitar eu vou passar uma caneta vermelha aqui por cima para facilitar, tá? Então, ó, esse fio aqui, ele é vermelho, que é os 24 volts, tá? Só para facilitar aí, para vocês verem aqui agora no vídeo. Depois lá no PDF tá colorido, não tem fio com cor repetida, tá bem fácil, tá? Então aqui a gente tá mandando, ó, 24 volts para fonte, tá? Então aqui a gente tá mandando os 24 volts da fonte, olha só, eles entram aqui, aonde a gente já tá acostumado, né? No 24 volts e no DCM. Já expliquei isso várias vezes em vários vídeos. Como que a gente faz para ligar e desligar o spindle? Pino 1 e pino 5. O 5 é o GND, lembra? Então nós vamos pegar o 5, que é o GND, e vamos ligar com o GND da fonte, tá? Por isso que ele está unido aqui, ó. Aqui tem uma união, tá? Só nesse caso tem uma união. Os outros fios, nenhum estão ligados. O único que está ligado é os 5 volts que vem aqui e liga junto com o GND da fonte, que é o mesmo GND que vai na placa, no pino DCM da RNR EcoMotion, tá? É a única emenda que tem que fazer é isso. Pino 5 entrando junto no DCM, tá? Você pode tanto emendar os cabos e ligar aqui no borne, ou você pode pegar o pino 5 e ligar direto na fonte. Porque às vezes essa fonte aqui tem mais de uma saída, tá? Então você pode ligar no GND da fonte que dá na mesma, não precisa nem emendar o cabo, já liga os 5 volts direto aqui na fonte que também dá certinho, tá? E o pino 1? O pino 1 é o que vai receber o GND quando a gente quiser que ligue e vai ser interrompido quando a gente quiser que desligue. Então nós precisamos que a nossa plaquinha RNR EcoMotion mande um sinal. Se ela vai mandar um sinal, então a gente vai utilizar os pinos de saída. Nós temos 4 pinos de saída. O Alt 1, Alt 2, Alt 3 e Alt 4. Por que eu não liguei aqui? Porque eu não sei em qual você vai ligar, certo? Você pode ligar em qualquer uma das saídas que estiver disponível, tá? Eu não lembro agora de cabeça se durante o curso a gente já usou alguma saída. Eu acredito que a gente já usou, mas não tem problema. Como a gente vai fazer esse experimento aqui do zero, não vai ter nenhuma saída sendo utilizada no momento. Então, eu posso pegar qualquer uma delas. Eu vou, para facilitar a vida, eu vou colocar aqui, ó, na saída 1, tá? Mas poderia ser em qualquer uma das 4 que estivessem disponíveis, tá? Você só precisa saber em qual que tá ligando. Então, a gente tá ligando na 1, perfeito? Então, beleza. Com essa ligação, pessoal, somente com essa ligação, você já consegue fazer com que a sua placa ligue e desligue o inversor, né, e o spindle, tá? Ela não está controlando velocidade ainda, mas ela já está pronta para poder mandar o comando, né? Quando ela mandar uma saída aqui GND, o GND vai chegar no pino 1, vai ligar o spindle. Quando ela interromper a saída, vai abrir aqui a conexão e vai desligar o spindle. Com isso você já consegue ligar e desligar o spindle, tá? Agora vem a parte que as pessoas mais se confundem, que é na hora de fazer a ligação dos pinos 7, 8 e 9. Eu vou marcar aqui por cima, para vocês verem que ó, o 7 seria o GND, né? É a referência de 0. Então aqui é o GND. O 9 é o 10 volts. E o 8 é o sinal, tá? O sinal que a gente manda. Então vamos lá, como que você vai ligar o 10 volts, que é o pino 9 do inversor? Você vem aqui e liga no 10 volts da RNR EcoMotion, tá? No primeiro parafuso aqui é 10 volts. Então você vai ligar o pino 9, você vem e entra aqui no 10 volts. Bem simples, tá? Como você vai ligar o pino 7, que é o GND, né, a referência a 0? O pino 7 você vem e liga aqui, ó, no segundo parafuso desse lado aqui, ó. No segundo parafuso, que é o ACM. Fica do lado do 24 volts, tá? Você não vai ligar no DCM, você vai ligar no ACM, certo? No segundo parafuso, ACM. E o sinal, pessoal, que é o pino 8,
você vem e liga no primeiro parafuso, que é o AVI. Então, pino 7 no ACM, pino 8 no AVI, pino 9 no 10 volts. Só isso, tá? Essa é a única ligação elétrica que você tem que fazer. Então agora eu vou fazer essa mesma ligação que está no papel, eu vou fazer ela na prática para vocês verem todos os fios conectados. Olha só, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer então vai ser fazer o liga e desliga do spindle, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem o pino 5, que ele sai um cabo que tem que ligar no GND da fonte, né? Olha só, a minha fonte, ela não tem duas saídas, é uma fonte bem pequenininha, olha só, é o tamanho da plaquinha, tá vendo? Ela é bem pequenininha, ela não tem duas saídas, ela só tem uma. Então eu posso tanto emendar aqui nesse parafuso da fonte, ou eu posso emendar com o cabo, né? Com o cabo, com o GND que sai aqui, emendar um outro fio e ligar no DCM, certo? Então é isso que eu vou fazer. Ou poderia estar usando a plaquinha expansora, né? A plaquinha expansora que eu tinha feito. Nesse caso, como vai ser somente um fio, dá pra gente emendar aqui, não vai ter muito problema. Então vamos lá, ó. Emendei aqui e vou ligar no DCM. Ele é 1, 2, 3, é o quarto parafuso, tá? Vou colocar aqui. E apertar. O 24 volts da fonte é ali no 24 volts, né? Não tem nenhum mistério, né, pessoal? Então é o do lado já. Já vamos ligar ele também. Então tá aí, ó. A gente já ligou os 24 volts na placa e eu já emendei aqui um GND, certo? Que esse GND é o pino 5 lá do inversor. A gente vai ligar lá no inversor. Qual saída que a gente vai utilizar? A gente falou de utilizar a saída 1, né? Na verdade aqui, ó, eu não tenho nenhuma sendo usada, certo? Então eu posso pegar qualquer uma delas. Eu vou pegar a saída número 1. Então eu vou ligar um cabinho aqui, cabinho vermelho na 1. Aqui as cores de cabo não tem problema nenhum, tá, pessoal? Pode ser qualquer cor, não tem nada, não tem nenhum problema nisso, tá? Então olha só. Com um fio na saída 1 e um fio no GND, que é o DCM, eu posso ligar lá no inversor para fazer o controle de velocidade. Então vamos lá. Vou pegar o inversor aqui. Vamos soltar aqui o parafuso número 1 e o parafuso número 5. O 5 é o GND. Então vamos colocar o cabinho preto que nós emendamos com a fonte. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem a numeraçãozinha aqui, ó. Mas às vezes, dependendo do ângulo, você não consegue ver bem. Eu não sei nem se está aparecendo aí no vídeo para vocês, tá? Mas vamos lá. Vamos ligar aqui o GND da fonte. E o nosso fio vermelho é o fio que eu liguei no Alt 1, né? Na saída 1 da placa. Vamos ligar no pino 1 aqui do inversor. Ele é o responsável por ligar e desligar o spindle, tá? Então, olha só, essa simples ligação, né, lógico, depois temos que configurar o inversor, mas somente com esses dois cabos aqui, você já consegue ligar e desligar o seu spindle, tá? Então, agora vamos para a parte de controle de velocidade. Eu tenho um cabo aqui, ó, um cabo PP com 3 vias, tá? Para facilitar aqui, então. A gente vai utilizar o 7, o 8 e o 9, sendo que o 7, ele é o GND. Então, o GND, eu vou colocar o pino verde e amarelo. Depois, o sinal vai ser o preto e o positivo, né, a referência de 10 volts, vai ser o azul. Então, eu vou ligar assim, ó, 7, 8 e 9. Deixa eu cortar um pouquinho, porque o terminal está muito grande. Então, eu vou ligar assim, ó, 7, 8 e 9. A cor de cabo aqui não importa, tá, pessoal? Você pode pôr a cor que você quiser. Aqui, pessoal, são cabos de controle, então é baixa corrente, tá? Você não precisa de cabos muito grossos. Isso aqui tá muito grosso até, tá? Poderia ser cabinhos fininhos, tá? Aqui não passa corrente elevada, certo? Aqui é só sinais de controle. Então vamos apertar. Aqui o mais importante é só você saber qual fio que está em cada um dos terminais. O ideal aqui, pessoal, é você colocar, né, uns conectorzinhos na ponta, aqueles conectorzinhos que são umas pontinhas, né? Você põe o cabo, aperta com o alicate, faz uns conectorzinhos bem legais, tá?
Ou então você somente desencapa o fio, passa um estanho na pontinha para ele ficar durinho, para você inserir ali. Então olha só, perfeita ligação, tá? Então liga e desliga. E agora o 7, que é o fio verde, GND, 8, que é o fio preto, sinal, e o 9, que é o azul, 10 volts. Então agora a gente precisa ligar aqui na plaquinha. Então vamos lá, pessoal. 10 volts é o fio azul. 10 volts é o primeiro parafuso aqui, ó. 10 volts ali. Depois eu mostro, dou um zoom ali para vocês verem, tá? Mas o primeiro parafuso aqui é 10 volts. Então já vamos colocar ali e apertar. O próximo parafuso é o AVI. O AVI é o sinal é o nosso fio preto. Então o sinal, nosso fio preto. Ligou ali. E o nosso fio verde que vem vindo lá do inversor é a nossa referência a zero, que é o GND. Nós vamos ligar no ACM, que é o pino do lado, né? Ligamos no ACM. Beleza, pessoal. Essa é a única ligação que você tem que fazer. Eu vou pegar aqui e vou dar um zoom para vocês verem. Olha lá, 10 volts, o pino azul. AVI, o pino preto. ACM, o fio verde, tá? Depois entra 24 volts que vem da fonte. O DCM, que é o GND da fonte. Daí tem um cabinho preto que vai lá para o inversor, que é o GND da fonte. E o vermelho ali no Alt 1, que vai também para o inversor para fazer o liga e desliga. Bem fácil, né? Essa, pessoal, é toda a ligação elétrica que você tem que fazer. O que a gente vai fazer agora? A gente vai alimentar o inversor de frequência com 220 volts. Daí a primeira etapa está concluída, nós vamos para a segunda etapa, que é configurar o inversor. E depois do inversor configurado, nós vamos para a terceira etapa, que é configurar um MAC3, tá? Então vamos lá, eu vou ligar tudo aqui na rede elétrica e a gente vai configurar o inversor de frequência. Pessoal, antes de eu mostrar para vocês o inversor de frequência, eu quero explicar o que eu vou fazer, porque pode ser que a hora que eu ligar o inversor de frequência, ele dê alguma interferência no áudio, né, na câmera que está filmando, e talvez pode complicar de vocês entenderem. Então, lá no material para o PDF também tem esse pedaço do manual que eu montei aqui para vocês, aonde nós temos que configurar principalmente esses 5 parâmetros aqui, tá? O que significa cada um dos parâmetros? Para funcionar a sua placa RNR EcoMotion controlar o inversor remotamente, você precisa fazer alterações no inversor de frequência. Por quê? Ele vem programado para ser controlado localmente, através desses botões que tem aqui na telinha dele, tá? Então nós temos que avisar o inversor de frequência que nós não queremos mais utilizar essa tela, e sim que o controle venha de forma externa, através da nossa plaquinha RNR EcoMotion. Para isso, nós temos que configurar os parâmetros, principalmente os parâmetros 220, 222, 231, 33 e 63, tá? Vamos lá, o que o parâmetro 220 faz? O parâmetro 220, pessoal, ele vai falar para o inversor de onde vem a seleção, né? Se vem de forma local ou de forma remota. Então, se o seu inversor provavelmente vai ter nesse parâmetro falando que é local, porque ele vai funcionar com esses botões. Então, quando você chegar no parâmetro 220, ele vai estar com essa opção aqui, ó, a opção 0, que é local. Nós vamos mudar para remoto, então nós temos que mudar esse parâmetro para 1, certo? Então, no 220, nós vamos colocar o valor de 1. Eu já vou explicar tudo aqui agora, porque depois se ficar com algum problema de áudio por causa de interferência, né, vocês já sabem o que a gente está fazendo. O parâmetro 222 no manual, olha o que ele fala. O parâmetro 222 é para ele falar de onde vem a referência remota. E ele fala, veja as opções no parâmetro 221. Parâmetro 221 é esse daqui. Então a gente vai ver as opções. O aparelho, pessoal, é conhecido como HM, tá? O aparelho em si sempre é como HM. Nós vamos utilizar uma controladora externa. E essa controladora externa, ela está ligada aonde? Na entrada digital 1. Então, nós vamos utilizar o valor 1, certo? Então, o parâmetro 222, que é de onde vem a referência, nós vamos falar que a referência vem do entrada digital 1. Então, nós vamos
usar aqui o parâmetro 1. Então, 222 você vai colocar 1 também. O parâmetro 231, pessoal, o que o manual diz? O parâmetro 231, ele fala pra gente qual é a função do sinal A1. O que a gente quer que o sinal A1 seja? Nós queremos que ele seja referência de velocidade. Nós queremos que ele seja referência de velocidade. Então tem que colocar 0. Então no 231 nós queremos que seja 0. Então, ou seja, o sinal que vai entrar de forma externa no A1 vai ser para falar qual é a velocidade do spindle, tá? O 233, olha só, 233 é o sinal de entrada A1. Como será o sinal de entrada A1? Lembra que eu falei para vocês que o sinal de entrada nós vamos utilizar de 0 a 10 volts. Então, opção 0. Se você estivesse utilizando com corrente ou com outros tipos de valores, cada um tem o seu aqui. No nosso caso, nós vamos utilizar de 0 a 10. Então, é o parâmetro 0. Então, 233 nós vamos colocar 0. Pessoal, deixa eu só corrigir uma coisa. Quando eu falei do parâmetro 222, que eu falei para você verificar, né, na opção 221, eu falei que era digital 1, mas está errado, tá? É A de analógico. Aqui é entrada analógica 1, que vai ser referência de velocidade. É onde a gente vai entrar lá no pino 8, que é a entrada analógica 1, tá? Agora no 263, agora sim é a digital 1. O que você quer que a digital 1 seja? Nós queremos que ele seja para ligar e desligar, gira e para. Então, 263, você vai colocar 1. Como eu me confundi na nomenclatura na hora que eu estava explicando, pessoal, eu vou dar só um resumo geral para não ficar dúvida, tá? O parâmetro 220, ele fala pra gente de onde vem o controle. Se o controle é do HM ou se o controle é externo. Então a gente marcou 1, porque o controle ele é remoto. O 222, ele pergunta como vai ser feito o controle. Então nós colocamos 1, porque 1 significa que ele vai vir do analógico 1. Daí no 231, ele pergunta o que o analógico 1 vai ser. O analógico 1 vai ser controle de velocidade, 0. E depois, no 233, ele pergunta como você vai mandar o sinal no analógico 1. Nós vamos mandar de 0 a 10 volts, então a gente coloca 0, por isso que está 0 aqui. E o 263, ele pergunta da entrada digital. Como que você vai utilizar a entrada digital 1? Nós vamos utilizar a entrada digital 1 para girar e parar, né? Ou seja, ligar e desligar. Então, por isso que nós vamos colocar 1, tá? Então, é isso que você tem que fazer lá no seu inversor. Então, a gente vai fazer isso agora na prática. Então, olha só, pessoal. Eu liguei aqui os cabos, ó. O terra e a minha fase aqui que está vindo do meu transformador de 110 para 220, porque eu não tenho uma tomada 220, então eu coloquei um transformador e ele passa o 110 para 220, tá? Senão não dava para ligar, porque tem que ser pelo menos 220 volts. Já está ligado, está no modo de preparado para ser utilizado. No momento agora que a gente vai configurar, não precisa nem ligar essa fontezinha aqui agora, tá? Essa fonte é quando a gente for utilizar o Mach 3, porque a placa tem que estar funcionando. Agora a gente só vai parametrizar o inversor, tá? Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais perto para vocês e a gente vai simplesmente colocar aqueles valores que nós definimos aqui no inversor. Então vamos lá, primeiro valor que a gente tem que mexer é o parâmetro 220. Então vamos clicar aqui, ó, no P, ele está no parâmetro 2, então a gente vai subir até o 220. Olha lá, parâmetro 220. O que você faz agora? Você clica no P e ele entra. Ele está falando que o parâmetro 220 está com o valor 0. 0 é quando a gente vai utilizar o HM, que é o próprio inversor para controlar, né? Essa telinha aqui. Nós queremos utilizar um acesso, né, um controle remoto. Então nós temos que passar para 1. Passou para 1 e aperta o P para gravar. Então agora ele já sabe que os controles vão vir de forma externa. Então agora vamos para o parâmetro 222. Ele vai perguntar aqui agora, vamos clicar para entrar. Ele está com o valor 1, tá? O certo é valor 1 mesmo, tá? Mas se ele tivesse com o valor 0,
você teria que alterar. Nós vamos falar que é 1, por quê? Nós vamos falar que ele vai vir do analógico 1. Então nós falamos no 220 que ele vai pegar o controle de fora, e agora no 222, quando a gente coloca a opção 1, a gente está falando que o controle vem de fora e vai entrar no analógico 1, tá? Então vamos dar um OK. Próximo parâmetro é o 231. Lá no 231 nós temos que falar qual é o tipo do sinal que vai entrar. Então vamos apertar o P, tá 0, certo? 0 é para falar que é um controle de velocidade. Então, tá certo. Se tivesse outro número, você ia colocar em 0. Então nós falamos, não vamos usar o HM, vamos usar externamente. O sinal vai entrar no analógico 1 e vai ser para controle de velocidade. Por isso que está o valor 0. Dá um P. Agora a gente vai no 233. Aqui nós vamos falar como que esse sinal de controle de velocidade vai chegar. É de 0 a 10, é de 0 a 20 mA. Então aqui é para você falar como que chega o sinal. O sinal chega de 0 a 10 volts. Então a nossa opção aqui também é o 0, segundo a nossa tabela. Então tá certo, não vou mexer, vou apertar o P. E agora a gente vai para o 263, que é para falar como que vai funcionar o digital 1. Digital 1, a gente vai colocar a opção 1, que é liga e desliga, né? Que é o gira e para. Digital 1 é esse cara aqui, ó, o digital 1. Toda vez que eu entrar com o sinal aqui, o que eu quero que ele faça? Que ele gire e pare. Então é a opção 1 da nossa tabela. E beleza, é só isso que você tem que configurar, tá? E vocês viram que alguns dos parâmetros já estavam até configurados, tá? Esse inversor eu acabei de tirar da caixa, ele nunca foi usado, tá? É a primeira vez que ele é aberto, então ele já veio dessa maneira. Então não tem nenhum segredo, né, pessoal? Muito fácil, né? Então essa é a segunda etapa, configurar o inversor. Agora a gente vai para a terceira etapa, que é, vou ter que ligar o computador aqui, ligar o cabo USB na plaquinha RNR EcoMotion, né? Ligar a placa no computador, ligar a fonte de alimentação que alimenta a placa, para a gente ter todo o conjunto pronto. Daí lá nós vamos configurar o Mach 3. Pessoal, olha só, eu peguei aqui a nossa Revolution 2 tunada emprestado, porque a gente tem um spindle aqui de um cavalo, tá? E eu vou utilizar aqui para vocês verem o funcionamento, tá? O funcionamento do Mach 3, controlando a nossa RNR EcoMotion, com as ligações que a gente acabou de fazer aqui, e fazendo o controle de velocidade, ligando, desligando, e fazendo o spindle girar, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês agora, lá no Mach 3, as configurações, depois eu mostro o funcionamento. Pessoal, deixa eu dar mais uma informação aqui que eu não passei, que pode ser que se você não se atentar a isso, você não consiga fazer a ligação, tá? A parte de configuração que eu fiz aqui no inversor foi somente para poder funcionar o liga e o desliga e o controle de velocidade. Mas existe uma outra configuração que você tem que fazer que tem a ver com o spindle que você tem. A potência dele, quantos cavalos, qual é a corrente, todas essas informações você tem nessa plaquinha aqui, tá? Essa plaquinha aqui. E quando você compra lá no Tecmaf, eles mandam para você, vou até colocar essa folha junto com o PDF dessa aula, tá? Nesse PDF tem os parâmetros que você tem que configurar de acordo com essa plaquinha aqui do seu spindle, tá? Que é, olha só, parâmetro 133, frequência mínima, frequência máxima, corrente de sobrecarga, tipo de controle, vem todos esses parâmetros com a explicação de como você faz o cálculo para chegar nos valores, tá? Então, eu cheguei aqui nos meus valores e configurei, tá? Entra lá no parâmetro 133, coloca o parâmetro que você calculou no 34 e vai botando as informações conforme esse manual. Vou acrescentar também esse PDF aqui da Tecmaf lá no curso, né? Lá no PDF da aula, tá? Então, lembrando, primeiro você tem que configurar o seu inversor de acordo com o seu spindle, né? Com a plaquinha de informações através dessa tabela. Depois você faz a configuração que eu passei para vocês, que é como deixar, né, o inversor de frequência, sabendo como funciona a ligação liga e desliga e controle de velocidade através de uma placa externa, tá? Então eu queria falar isso para que não haja erro aí na hora que você faça as conexões, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês o spindle funcionando. Bom, pessoal, então a gente está aqui com o nosso Mach 3, tá? Já conectado, tudo certinho. Eu vou clicar aqui no botão de Reset.
Você vai ver ali que no status ele tirou a mensagem, tá tudo conectado, tudo perfeito. O que você tem que fazer agora? Você tem que vir aqui em Config, tem que vir em Ports and Pins, e a gente vai vir aqui, ó, primeira coisa, Output Signal, e a gente vai configurar aqui, ó, qual é a saída que nós estamos utilizando. Lembra que nós colocamos uma saída, né, que vai controlar o liga e desliga do spindle, né? E nós temos então que liberar aqui o Output 1, no caso aqui o meu está liberado, ó, se o seu tiver vermelho, você clica. No caso aqui a porta da placa é a porta 3. E qual o pino que nós estamos utilizando? O pino 1, tá? Então, nós estamos utilizando a Output 1, é o pino 1 de saída. Fez isso, tá certinho, tá? Vou dar aqui agora um Spindle Setup. Aqui no Spindle Setup, pessoal, você tem que desmarcar essa opção aqui caso o seu esteja marcado, ó. Aqui você está desligando, né, o controle do spindle, então você desmarca. Aqui você tem que falar qual a saída que você está utilizando para mandar o sinal para o spindle, tá? No nosso caso, nós estamos utilizando a Output 1. Se você estivesse utilizando a 2, a 3 ou a 4, você teria que colocar aqui o número que você está utilizando. Aqui é para ele girar no sentido horário e no sentido anti-horário. No nosso caso aqui, não vai fazer diferença porque nós configuramos o nosso spindle para girar somente em um sentido, tá? Então eu vou colocar aqui o pino 1, né, nossa Output 1. Depois, pessoal, você vem aqui, ó, no motor control, tá? Nós vamos clicar aqui, ó, para usar o spindle motor output. Vamos desmarcar essa opção aqui. Vamos deixar o PWM control ativado, tá? Aqui agora, pessoal, a frequência do seu spindle, tá? Nosso spindle, esse caso aqui da Tecmaf, ele tem uma frequência de 300 Hz, tá? Você vê na plaquinha do spindle, tem lá a frequência dele, tá? Então eu vou colocar aqui 300 Hz. E uma outra coisa que é legal você já mexer, que é o seguinte, como você vai controlar o liga e desliga do seu spindle automaticamente, quando você mandar usinar, o que vai acontecer? A máquina já vai sair para usinar, mas o seu spindle pode não ter atingido ainda a velocidade máxima de rotação. Então a gente não quer que aconteça isso. Você pode ter que se preocupar toda vez em colocar um código de pausa no seu G-Code, tá? Mas caso se você esqueça disso, vai te dar problema. Então já é legal a gente colocar no Mach 3. Então você consegue falar para a máquina esperar tantos segundos antes de começar a usinagem. Assim dá tempo do spindle atingir a velocidade. Então isso você vai colocar aqui nesse parâmetro aqui, ó, parâmetros gerais. Tá vendo que tem esse primeiro parâmetro aqui, né, que é em segundos. Eu vou colocar aqui 5 segundos. Você vai pôr a quantidade de segundos que você precisa para o seu spindle atingir a velocidade máxima, tá? Então eu vou colocar ali 5 segundos, pode ser 10, 7, quanto você quiser. Fez isso, é só clicar em aplicar e ok, tá? Então, pessoal, eu vou clicar aqui, ó, no Spindle CW, né, que você pode tanto apertar esse botão para ligar, como você pode enviar o comando M3 para ligar, ou você pode apertar o F5 do teclado para ligar, tá? Ambos vão ligar e desligar o spindle, tá? No caso do M3 para ligar e o M5 para desligar. Mas eu vou utilizar o botão ali no Mach 3 para vocês verem. Depois daquela barrinha verde ali, eu vou subir e descer a barrinha para vocês verem que eu consigo aumentar e diminuir a velocidade, tá? Vocês vão conseguir notar pelo som do spindle, tá? Então vamos lá. Então vocês viram o spindle funcionando, ligando e desligando através do Mach 3, né, de uma placa externa. Vocês viram também aumentando e diminuindo a velocidade. E eu vou mostrar uma outra coisa para vocês, que é o seguinte: quando a gente informa para o inversor que ele vai ser controlado externamente, esses controles aqui deixam de funcionar, tá? Então eu não consigo mais ligar e desligar, olha só. Não adianta apertar aqui que não faz nada, tá? Você consegue mexer nos parâmetros,
Mas ligar e desligar o spindle não. Por quê? Nós informamos para ele que o controle não é mais local. O controle é externo, através da plaquinha RNR EcoMotion, ligada na entrada analógica 1, que é do tipo velocidade e funciona de 0 a 10 volts. E a entrada digital 1 vai ser ligada no output 1 e ela vai ter a função de liga e desliga, né? Gira e para. É isso que você tem que fazer, muito fácil, muito simples, né, pessoal? Bom, pessoal, vocês viram aí como é fácil de ligar, né, o nosso inversor de frequência aí na RNR EcoMotion para controlar o spindle. Bom, pessoal, deixa eu falar para vocês rapidinho que teve uma aula que eu mostrei para vocês, né, como ligar o relé de estado sólido na RNR EcoMotion para ela ligar e desligar o seu spindle, né, a sua tupia, o que você quisesse controlar. E algumas pessoas ficaram com dúvidas, pessoal, de como utilizar um relé daqueles de 5 volts, que o pessoal compra aqueles módulozinhos para Arduino, e queria saber se dava para ligar na RNR EcoMotion, tá? E dá para ligar sim, tem um esquema diferente, não dá para usar essa aula do relé de estado sólido, porque esse relé aqui, ele aceita os 24 volts, o relé do Arduino só aceita 5 volts, e eu vou mostrar para vocês na próxima aula, tá? Como curiosidade, como fazer a ligação, então, de um relé de 5 volts para você ligar, né, controlando a sua tupia, tá? O relé vai chegar hoje, eu comprei no Mercado Livre, baratinho, acho que foi R$15, vai chegar hoje e eu já faço um vídeo para vocês na semana que vem, mostrando como utilizar o relé de 5 volts daqueles de módulo Arduino na sua RNR EcoMotion. Se você está gostando desse curso, pessoal, deixa o like aí para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook, se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê na próxima aula.